Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. Obrigado por sua companhia. Eu estou hoje ao lado da professora Adria Maria Bezerra Ferreira, ela que é ativista dos movimentos sociais aqui em Ribeirão Preto, está atualmente na presidência da Casa da Mulher de Ribeirão Preto, e nós vamos falar hoje sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Professora, muito obrigado por sua participação, ter aceito o nosso convite. Olha, já obrigada a vocês pelo convite, né? É muito importante a gente estar abordando aqui na TV Câmara algumas pautas, né, que são importantes para a população, principalmente para a população negra, para a sociedade brasileira, sociedade ribeirão-pretana, no sentido de que nós temos que contar as histórias que a história não conta, isso é muito importante. Principalmente nesse momento em que nós temos aqui na Câmara vereador negro, co-vereadoras negras, né? Isso é importante a gente pautar também essa questão do povo negro na política, a diferença que faz em relação às pautas, né? As discussões, as ações, as propostas, as leis que são colocadas aqui nessa Câmara, porque na realidade hoje nós estamos vivendo a década, né, do afrodescendente no Brasil, que ela começa no dia 1º de janeiro, né, de 2015 e tem o término agora no dia 31 de dezembro de 2024. Por que é importante a gente estar ressaltando essa questão dos afrodescendentes, essa década, que é uma década que foi discutida na ONU, na OEA, tem vários ativistas, né, que realmente estiveram nessa discussão, no sentido de dar visibilidade, quais as políticas públicas necessárias para o Brasil em relação à população negra e população indígena também. Sabemos que são populações mais vulneráveis, mas não são vulneráveis, não têm essa vulnerabilidade por querer, mas sim porque tem uma estrutura montada nesse país que é o racismo estrutural, né? E essa discussão ela é importante de a gente estar colocando, né, de que hoje a população negra e indígena são as populações mais pobres do Brasil, devido realmente à estrutura que o país, né, constituiu para que realmente oprimisse essas populações e tivesse um grupo dominante, onde ele tivesse a prática do patriarcado, a prática do racismo, do sexismo, são justamente eixos que estruturam esse país e que nós temos que combater. E a gente percebe que o maior combate realmente acontece junto às mulheres, principalmente as mulheres negras e mulheres indígenas nesse país. Professora, especificamente sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, muito se fala do Zumbi dos Palmares. Isso. Quem foi essa figura importante? Olha, o Zumbi dos Palmares é uma das maiores lideranças dos últimos quilombos, um dos últimos quilombos que teve no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, né? Que lá na região entre Alagoas e Pernambuco e tal. Ele significa um símbolo de resistência. É um símbolo de resistência devido à luta que ele realizou para que realmente denunciasse o racismo, né, fizesse a prática de proteção em relação à população negra e, ao mesmo tempo, né, fizesse com que a sociedade combatesse, né, toda aquela violência e toda aquela estrutura colonial que existia no Brasil, que era justamente uma estrutura de opressão. Uma estrutura opressora, como nós temos até hoje, né? Sim. Essa estrutura, tem que ser combatida, assim, por todos os segmentos. E quando a gente fala na questão do zumbi, no 20 de novembro, é uma construção que foi realizada em 1971 por um grupo de estudantes universitários em Porto Alegre, né? De como a gente está trabalhando, denunciando a violência, denunciando o racismo. E para essa pauta, para essa discussão, veio a figura de zumbi. Porque justamente o zumbi é aquele que realmente simboliza a luta, a resistência, a denúncia contra a escravidão no Brasil, né? E essa resistência, ela realmente acontece, né, com as elites. Na época, né, as elites colonialistas, e a gente não pode permitir que o nosso Brasil realmente ele continue nessa estrutura. Uma estrutura que oprime a sociedade, que oprime os mais pobres, que oprime pretos e pardos, que oprime a população indígena. Então, é um combate que nós temos que fazer constante para que realmente haja verdadeira democracia nesse país. E existe alguma causa específica para ter sido escolhido dia 20 de novembro como Dia Nacional? Sim, porque nesse momento, esse grupo de estudantes universitários, eles trabalhavam no sentido de fazer uma proteção à cultura negra.
Né? E de que forma poderia fazer essa proteção? Discutindo as pautas negras, que naquela época já se discutia, aliás, vem se discutindo, né, desde o Brasil colônia, as pautas negras pelos grupos negros, e eles deduziram de que a melhor figura para representar esse dia 20 de novembro seria Zumbi de Palmares, representa a cultura. E é através da cultura que a gente realmente pauta todas as políticas públicas necessárias para a população negra no Brasil. Então, isso foi muito importante, né, porque a partir daí a população, o movimento negro do Brasil, que já estava instalado no Brasil, embora camuflado devido a um período também de ditadura militar, mas o movimento negro sempre existiu, e fez com que realmente a população negra, os movimentos negros, né, ele absorvesse essa pauta. E essa pauta ela está até hoje, e hoje, o 20 de novembro, está na lei, é um dia que não é comemorado, é um dia de reflexão sobre as questões raciais nesse país, né? E faz com que hoje a sociedade ela absorva essa data e passe a fazer uma discussão, mas não é aquela discussão ainda que nós queremos. Que as discussões elas tinham que ser mais profundas, essa discussão tinha que passar pelo mundo político, essa discussão tinha que estar em toda a sociedade, brancos e negros. Não foi a população negra que realmente cria o racismo nesse país, mas sim teve toda uma pauta junto com a sociedade, com a elite da colonial, junto justamente com a justiça, né, para que realmente o Brasil fosse o que é hoje, onde detém o racismo estrutural, um racismo institucional, né, que nós temos que estar realmente discutindo e colocando para a sociedade como isso aconteceu e de que formas a gente pode combatê-los. A gente ouve muitas pessoas, eu particularmente já ouvi muita gente dizer que o Brasil, por ser um país de mistura de raças, não precisaria de um dia como esse. Sim. Que é um dia, essas pessoas tentam invalidar esse dia. O que a senhora diria? Olha, eu sou professora, né, professora de História, sou apaixonada pela essa área, por essas questões raciais, que eu aprendi muito com meus pais. Eu ainda fui uma mulher privilegiada, uma criança privilegiada, onde tive pai, mãe e uma avó indígena, que colocou essas questões, né, nas nossas vidas, e isso me absorveu, isso eu fiquei encantada e parti justamente para meu trabalho escolar, meu trabalho justamente de professor, sempre assim orientando as pessoas e mostrando realmente de que tem o racismo? Tem. Nós enxergamos? Nem sempre enxergamos o racismo, né? E esse racismo, ele é estruturante. Por ele ser estruturante, ele é muito camuflado, está dentro de todas as esferas sociais, políticas e privadas. E a partir do momento que a gente coloca o Brasil é um país miscigenado, é um país que não tem racismo porque todos são iguais perante a lei, a Constituição de 88 coloca, todos nós somos iguais perante a lei. Porém, se observarmos a sociedade brasileira, a gente vê que não é assim, que existem diferenças entre pretos, pardos, brancos, indígenas, dentro de todos os segmentos, educação, saúde, segurança, política, na questão alimentar, na questão da proteção dos direitos das mulheres, principalmente das mulheres negras, no trabalho, no emprego, na renda. Então, é uma discussão que nós temos que fazer para justamente a gente enxergar onde é que está esse racismo, de que forma ele é praticado dentro da sociedade e por que nós temos que fazer essa reflexão. O 20 de novembro é um dia de reflexão, não é um dia de comemoração. E essa reflexão é importante para que se passe também dentro da educação brasileira. E as pessoas que vieram da África, a gente pode dizer que elas sofreram um sequestro? Olha, essas pessoas não vieram da África. Elas foram capturadas da África, do continente africano. Elas foram sequestradas, realmente. Embora, naquele período, a África já tinha também a sua escravidão, negros escravizavam negros, mas de forma bem diferenciada do que aconteceu no Brasil. Era uma forma mais amena, onde você passava das tribos, né, contra tribos, nas guerras você passava a fazer parte daquela tribo, mas, porém, a sua cultura era preservada. Com o sequestro que houve, né, pela Europa aos negros africanos, trazidos para o Brasil, foram traficados, né? O corpo humano foi traficado e trazido para o Brasil e vendidos como escravos no Brasil, foi uma forma bem diferente de realmente você fazer essa escravidão. Uma escravidão que o mundo até hoje não entende como se deu, né? De que forma e por quê. Porém, essa escravidão é a escravidão de sequestro mesmo. Os navios negreiros faziam parte desse sequestro. Ele é o símbolo do sequestro dos corpos humanos do continente africano. Isso é muito triste,
Porém, a sociedade ela tem que começar a ter essa consciência de como vamos fazer, refletir, discutir quais políticas necessárias para que essa população ela tenha seus direitos preservados, para que realmente não se repita mais a situação no nosso país e no mundo. E a influência cultural desses povos, né, que vieram, tanto religiosa como política, também social e gastronômica, especificamente religião. A gente vê que as religiões de matriz africana, elas sofrem muito preconceito. Sim. Eu já tive aqui com pessoas do candomblé, da Umbanda, e eles relatam isso. Inclusive terreiro que já sofreu com bomba, né? Sim. Por quê? É justamente por esse preconceito estrutural, esse racismo estrutural? Sim, esse racismo estrutural fez com que as culturas do povo africano fossem destruídas. Né? Em termos de religião, principalmente, a religiosidade, né? A gente vê a religião afro-brasileira, né? Candomblé, a gente vê aí Umbanda e outros segmentos também da cultura, dessa religiosidade sendo perseguidas, porque se colocou na cultura brasileira que são justamente espaços que não convêm dentro da nossa sociedade. Espaços que realizam o mal. Espaços, né, que não se fala no Deus que nós queremos. Só que o Deus que nós queremos não é o Deus do continente africano. Né? Cada região, cada parte do mundo tem os seus deuses, tem as suas referências religiosas, e nós temos que respeitar tudo isso. Agora, essa perseguição aos templos, realmente, da religião afro-brasileira, acontece até hoje, no dia a dia. No Ribeirão Preto já teve, inclusive, queima de espaços, né? As perseguições que há com seus membros, e, ao mesmo tempo, também, a gente vê a nível de Brasil, de que forma isso é praticado, a religião contra outras religiões. E eu tenho uma experiência muito importante, né? No ano, mais ou menos, 70, eu participei, eu tinha mais ou menos já uns 18 anos, a minha juventude, ela foi feita dentro da Igreja Católica. E aqui em Ribeirão Preto tinha o cônego Angélico, que foi já arcebispo, hoje ele é bispo, já foi bispo, hoje ele é bispo emérito. Ele se encontra na Brasilândia, São Paulo, e o Dom Angélico, na época, ele era um religioso, onde ele trabalhava junto com as populações mais pobres ali na Vila Carvalho. Ali tinha uma grande favela, né, em Vila Carvalho. E, na época, o governo Adhemar de Barros Filho, o que ele fez em Ribeirão Preto? Construiu dois prédios. Um deles é onde está hoje o centro de saúde ali na Rua Minas, que ficou mais ou menos uns 15 anos abandonado, somente o esqueleto, e construiu o primeiro conjunto habitacional de Ribeirão Preto, que é ao lado da cadeia feminina Parque Ribeirão Preto, que ali era chamado de Vila Branca. Ali foi um loteamento. Eu sendo da juventude de Ribeirão Preto, o que acontecia? Dom Angélico nos incentivou que a gente tinha que olhar para os mais pobres, que a gente tinha que estar juntas, justamente trabalhando junto com esses mais pobres, para que eles tivessem mais oportunidade em Ribeirão Preto. Como ele já fazia um trabalho na Vila Carvalho, junto com a irmã Maria do Carmo e outra freira, o que ele fez? Incentivou aquela população que estava numa favela a estar nessas casas, 120 famílias, a estarem nessa casa. Casas já estavam sem telhado, tinha somente os queridos das casas, e muitos concordaram, 120 famílias concordou. Aí nós participamos dessa ocupação, né? A gente, enquanto jovens, estivemos juntos nessa ocupação. E foi um momento importante para Ribeirão Preto. Muitas dessas famílias se encontram nesse espaço, que depois de quase 40 anos, esse espaço foi legalizado, as famílias tiveram, né, as suas casas legalizadas junto ao governo federal, que foi uma guerra de muitos anos, uma luta, né, jurídica de muitos anos, e a gente vê que, assim, que a vida daquele que é mais pobre, principalmente da população negra, não é tão fácil assim, ela é difícil, como é difícil até hoje. Então, essa experiência é importante a gente contar, que Ribeirão Preto teve uma luta de resistência por parte de grupos. E, ao mesmo tempo, quem participava desse grupo, quem coordenava todo esse trabalho? A Igreja Católica, uma igreja evangélica, a Igreja do São José Papa, espírita, e tinha a Umbanda e o Candomblé, todas as religiões do conjunto, e todas as religiões faziam no final de semana, quando estávamos lá, faziam o seu culto em conjunto, ao ar livre, para que todos se sentissem representados e pudessem estar conversando, falando e colocando qual era a sua posição
junto à população que estava reunida naquele momento. Foi um momento importante para Ribeirão Preto, uma história que Ribeirão Preto não conta. Certo. E a senhora tem toda a sua trajetória aí ativista também dentro de uma escola, né? Como a senhora bem disse, é professora de História. Hoje a gente tem no Brasil alguma lei que obrigue que esses temas que nós estamos tratando aqui hoje sejam levados ao conhecimento dos alunos? Sim, sim, sim. Em 2003, né, quando Lula presidente, ele estava num governo mais democrático, né, através do pedido das reuniões do movimento negro, que já vinha fazendo essa discussão de se colocar a história do negro dentro da educação, que é um momento realmente salutar, um momento importante para que realmente a criança ela aprenda a história do país através das experiências que nós temos. Em 2003, o presidente ele assina a lei, né, que é justamente a lei da obrigatoriedade da história afro-brasileira dentro da educação brasileira. Essa lei existe até hoje, tanto que Ribeirão Preto, através do Conselho, né, da Igualdade Racial de Ribeirão Preto, conseguiu com que fosse realizado e programado, e está estabelecido dentro da Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto, o Centro Afro da Educação. Na educação, isso é muito importante. É justamente para quê? Para começar a trabalhar a implantação da Lei 10.639 e 11.645, que é a História Indígena, que essa, a Lei 11.645, ela complementa a Lei 10.630, né? Vai fazer com que a educação ela tenha um órgão próprio para justamente fazer essa implantação. Já houve muitas iniciativas dentro da educação de Ribeirão Preto, né? Mas foram iniciativas pequenas, sem legislação, era vontade política, e nós não podemos ficar dentro da história brasileira na vontade política. Nós temos que realmente ter um órgão legalizado, né, com uma pessoa responsável, coordenando, onde a gente possa fazer a formação dos professores. Que o importante por aí é a formação dos professores. E essa formação, ela tem que acontecer na base, porque a criança, elas têm que ouvir essas histórias desde pequena, com a literatura, com as brincadeiras, com a linguagem, com a música, porque para todos esses segmentos que eu falei agora, existem temas específicos, músicas, brincadeiras, a matemática, a literatura, que pode estar sendo colocada, pode sendo posta dentro da sociedade, dentro da escola, certo? Para que realmente essas crianças passem a perceber que existe uma outra história. Sim. E que essa história é uma história de luta, uma história de resistência, é uma luta de construção, porque a população negra não foi trazida para o Brasil como turista, ela foi trazida para trabalhar. Era uma população que já tinha a mão de obra formada, já tinha especialização, já tinha conhecimento de várias técnicas, né? E ela foi trazida para isso, para que realmente formasse a economia brasileira. Eu sempre, quando eu trato desse tema, até trouxe a Sheila Brandão aqui recentemente, eu gosto de abordar a questão das escolas, porque, como eu disse para a Sheila, eu vou dizer para a senhora, eu me lembro que no meu tempo de escola, eu estudei na escola pública a vida toda. Como aquele ambiente era perverso com os alunos negros. Aquele ambiente ainda é perverso com os alunos negros. Eu olho para trás, professora, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ter feito parte daquilo, assistido aquilo, e ninguém fazia nada. Ficar impotente diante da situação também, verdade. Eu, como professora negra, que eu sempre trabalhei nas escolas estaduais, trabalhei 18 anos no SESI, né, e trabalhei 25 anos na prefeitura. Eu fazia os 3 turnos, né? E enquanto professora, que eu fui professora de primeira a quarta série, depois de quinta a oitava, e depois no ensino médio, eu sempre trabalhei nesse sentido, né, de que essa questão da história negra ela fosse colocada dentro da escola. E sofri muito racismo por causa disso. Mas nem por isso eu desisti. Aí é que está a resistência. A nossa resistência está em você dar prosseguimento naquilo que você acredita, naquilo que nós acreditamos, né? E por várias vezes a gente via realmente, professora não queria alunos negros dentro de sala de aula, né? E por muitas vezes eu pedia para o diretor, então manda para mim, eu quero esse aluno, mas aluno que dá trabalho. Mas por que esse aluno dá trabalho? Será que ele dá trabalho mesmo? Ou é porque realmente aquilo que você coloca em sala de aula não tem nada a ver com a tua vida, não tem nenhuma referência a você? Então o aluno ele fica desinteressado. Né? A partir do momento que você começa a trabalhar com as pautas importantes para a minha vida, para a vida dos meus alunos, de repente ele pode estar inserido num espaço que eu não conheço, mas eu tenho que conhecer, aí você consegue realmente trazer esse aluno para essa discussão e para o interesse dele.
É o que nós fazemos hoje na Casa da Mulher com as mulheres das comunidades, que são mulheres, são favelas, né? As mulheres periféricas. Nós não entramos simplesmente para a gente estar discutindo o que nós queremos. Primeiro vamos ouvi-la, fazer a escuta. E é através da escuta que a gente propõe alguns trabalhos e ela também oferece as propostas delas para ampliar o trabalho. Aí fica interessante a discussão. A senhora falou que ao longo da jornada a senhora sofreu racismo, né? Sim. Dentro das próprias escolas. O mercado de trabalho ainda é cruel com as pessoas negras? Olha, e dentro, só para complementar, e dentro das escolas eu fui a terceira professora negra da Escola Municipal de Ribeirão Preto. Antes de mim tiveram duas, né? A Cleide e a Dirce, eu fui a terceira. Naquela época não havia concurso público, os concursos públicos eles começam a partir de 88, né? Então era a indicação, e meu pai, por ele ter um bom relacionamento em Ribeirão Preto, eu e minha irmã conseguimos uma vaga na escola pública em Ribeirão Preto, da Prefeitura Municipal da cidade, né? Mas quando você chega nesse espaço, é um espaço que não te pertence. Porque o Brasil ele foi construído em cima de uma elite. E a época que eu estou falando agora, nessa época, quem é que era professor das escolas públicas de Ribeirão Preto? Era a elite. Eram as mulheres de deputados, vereadores, indicados, do grande empresário de Ribeirão Preto, porque naquela época a educação ela era muito valorizada. Sim. A educação de Ribeirão Preto, a escola municipal, ainda era considerada a melhor educação de Ribeirão Preto. Aí depois vinha o SESI, e por isso depois vinha o Estado, e por último estavam as escolas particulares, que hoje está tudo invertido. Sim. Né? Então, essa questão do trabalho é uma questão fundamental. Essa questão de nem todos os espaços te pertencem. Até hoje, nem todos os espaços pertencem à população negra. Basta a gente olhar no nosso comércio, né? Quem é que está na indústria, quem é que está na Câmara Municipal, quem é que está dentro do serviço público, quais as profissões que vocês exercem, e na seleção, né, das empresas, como é feita a seleção desses trabalhadores, certo? Quem é que está na gerência de um banco? Quem é que está na gerência de uma grande empresa? Você pode até ter a especialização, pode ser o melhor funcionário, ter a melhor estrutura, mas essa questão étnico-racial, ela é muito feroz em termos de trabalho. Certo, e nesse contexto, a senhora até citou, né, a questão da quantidade de professores, eu já até disse isso aqui em programa. Eu não me lembro, né, na época que eu estudava, de quantas professoras negras eu via na escola. Praticamente não tinha, né? Se tinha, era uma ou duas ali, num universo cheio de professores. A senhora é favorável às cotas raciais? Sim, totalmente. Por quê? As cotas raciais justamente são algumas reparações que a gente tem que ter, e as cotas raciais não surgiu no Brasil. Você não contar a história das cotas raciais, fica parecendo que o Brasil surgiu para favorecer um segmento populacional, que não é verdade. Que as cotas raciais elas surgem na Índia em 1930. Hoje ela está dentro da Constituição da sociedade indiana, mas se a gente for fazer um estudo das cotas raciais a nível de mundo, os Estados Unidos, Rússia, Austrália, Finlândia e outros países trabalham com cotas. Agora, cada um dentro das suas especificidades, dentro dos seus problemas existentes na sociedade. O Brasil, ele prezou pelas cotas raciais, né? Devido ao quê? Devido à população negra, justamente ser a maioria na população. Embora chamada de minoria, né? Em termos proporcionais de população, nós somos a maioria, né? E por ser a maioria, onde é que está essa população hoje? Em que local, em que patamar da sociedade ela se encontra? Ela justamente está lá embaixo, certo? Está no último estágio. Então, essas desigualdades que existem no país, ela tem que ter reparação. Né? Se a gente for ver, em 1971, era 11% da população negra que estava nas universidades. Você não conseguia chegar na universidade. Só tinha Ribeirão Preto, na época só tinha a USP, ainda como tem, a única escola pública, né? A de ponta. Aí tinha as escolas particulares, que eram somente duas, universidades particulares, e a nível de Brasil tinham poucas também. Mas quando você chega, o aluno, que ele não consegue estar, o aluno, eu posso querer estar na universidade, mas eu sei que eu não vou ter condições econômicas para isso, muito menos minha família. Mas, na realidade, quando você estabelece as cotas, são algumas ações afirmativas. E essas ações afirmativas é necessária para quê? Para você diminuir as desigualdades, para você oferecer também oportunidades. Sim.
E nem sempre a sociedade entende dessa forma. A sociedade acha que é privilégio, que todo mundo vai entrar na universidade pelas cotas sem passar no vestibular, sem ser aprovado. Não é verdade, tem que ser aprovado no vestibular, tem que ter uma lista separada, você tem que se denominar preto ou pardo, né, na hora da sua inscrição, para saber em que estágio você vai ser colocado, né, e depois de uns problemas que houve, de fraudes, né, é isso aí que pega a coisa, vai ter fraudes, o pessoal vai entrar, às vezes não é negro, não é pardo, e vai entrar, como já aconteceu mesmo. E não é somente no Brasil que acontece essas coisas, no mundo inteiro acontece. É quando se colocou a banca, né, examinadora, para justamente você estar ali conversando, a banca ela está te vendo, para realmente você verificar se você é negro e pardo, e nem sempre as pessoas consideram também, aquela banca te considera. Se você for uma pessoa bem clarinha, você não, a sociedade brasileira não te considera negro, considera branco. Aí tem algumas questões, problemas, né, as problemáticas, que tem que fazer uma discussão sobre isso. Agora, as cotas raciais, ela tem um tempo. Ela não é permanente, mas esse tempo ele pode ser renovado a partir do momento que se descobre, ou então que você pesquisa e verifica que realmente não resolveu ainda o problema. Né? E estamos terminando as cotas raciais agora, né? Tem que haver nova discussão, de que forma isso vai se dar. E nós temos muitos historiadores, temos sociólogos, hoje já tem um pessoal técnico, né? Dentro das universidades também, justamente trabalhando nesse sentido, né, de como vamos fazer, de que forma nós vamos discutir, se ela tem que permanecer ou não, e temos estudiosos em relação a isso. Né, que as cotas elas surgiram como cotas sociais no Brasil. E foi a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? Aí depois vem para a UNB, a Universidade Nacional de Brasília. Né? E na universidade é que se cria as cotas raciais dentro da universidade. Isso fez também com que hoje você tenha o quê? Com as cotas raciais, um número enorme da população negra dentro das universidades. Isso é importante. Aí você tem todas as áreas, engenharia, medicina, zootecnia, economia, né? Na biologia e nas áreas, né, nas áreas de humana, nas áreas exatas e tal, né? A gente realmente verifica que as cotas elas surtiram efeito no Brasil. Que as oportunidades têm que ser para todos. Né? E não é você ser negro que faz com que realmente você diminua a sua capacidade. Certo? É você mostrar que realmente você tem condições igual a qualquer um outro da população. E as cotas ela veio justamente para diminuir essa desigualdade dentro da educação. Professora Adria, nós estamos em um momento político de retrocesso das conquistas? Totalmente. Totalmente. Todas as políticas públicas, em termos das questões raciais, das questões de gênero, das questões LGBT, elas foram discutidas desde 2013 com os movimentos sociais. Eu tive 2 oportunidades em Brasília nessa discussão, né? E isso é importante a gente dizer, porque os governos não nos ouvem. Os governos não ouvem a população, não conhecem as nossas demandas. E é nós que temos que levar, nós mulheres, homens, indígenas, população LGBT, QIA+, é que tem que levar também essas pautas das demandas para os políticos, tanto legislativo como executivo, para mostrando o que se pode ser feito, qual é a proposta, como nós vamos fazer essa discussão dentro da sociedade. Entender que a gente tem que dar oportunidade para todos. Os direitos humanos estão aí, mas os direitos humanos são totalmente violados dentro do Brasil. Totalmente violados, né? Você pega a pauta, vamos colocar Ribeirão Preto, que é uma coisa que está perto da gente, né? Que isso vamos colocar, depois a gente pode estender para o Brasil inteiro. Se você pega a pauta da educação, a gente está vendo o que vai acontecer no Enem agora, certo? Qual o olhar que foi dado para o Enem? De que forma esse aluno vai chegar dentro da universidade? A pauta de gênero, que é discutido com as mulheres, desde a época da Constituinte, né? Quando a gente tinha representantes mulheres da periferia, Benedito da Silva era a única negra na época da Constituinte, né? Aí nós tínhamos o Hélio Santos, que foi o representante homem, escolhido pelo movimento negro para estar na Constituinte. Ele foi o primeiro presidente do Conselho da Igualdade Racial do Estado de São Paulo. Ele está ativo, hoje ele se encontra no Pará, na Universidade do Pará. Mas, quando a gente vê, certo, a sociedade ela se movimentando, discutindo as demandas, propondo, oferecendo propostas, e o governo realmente ele absorve, entende que realmente a partir daí são
momentos que ele vai ter que trabalhar, dialogar, escrever a lei, colocar para ser votada, fazer um empenho para isso, que isso pode realmente trazer, né, fazer com que os direitos dessa população sejam respeitados. Isso aconteceu muito no Brasil, todas essas discussões, né? Porém, o que acontece atualmente? Nesses 10 anos de progresso que nós tivemos em termos de políticas públicas brasileiras, para todos os segmentos, nós estamos vendo uma regressão. Aos poucos, entende? Você ir tirando os direitos, aos pouquinhos, e esse pouquinho não é tudo, esse não é tudo de uma vez, é o pouco mesmo, hoje tira um, amanhã tira outro, amanhã tira outro. Chega um momento que a população, se ela não for uma população que ela esteja realmente atenta à política, ela vai esquecer. Ela vai esquecer. Olha hoje a questão da Bolsa Família, que vai hoje para o Auxílio Brasil, certo? A Bolsa Família realmente não é para resolver o problema da família, ela é um auxílio para que você possa sobreviver e não passar fome, mas é um auxílio permanente, enquanto perdurar a questão das vulnerabilidades. Aí se troca por um Auxílio Brasil, que a política não se tira um permanente para ficar um Auxílio Brasil provisório, porque ele termina em dezembro de 22. O que vai acontecer daí para frente, nós não sabemos, porque não tem nem previsão de orçamento para 2023, como é que vai ficar essa questão do auxílio para a população mais vulnerável. Por esses motivos de tentativa de deslegitimar a causa negra, de tirar direitos, é importante nós termos pessoas negras dentro das casas legislativas? Eu sou totalmente a favor, que eu sou uma delas, como tem outras também. Aqui nós temos aqui o Ramon, que é um menino negro, né? Importante para Ribeirão Preto. Super. Temos aí a Sheila, a Patrícia. Quer dizer, aí as pessoas falam, nossa, mas você está falando de outros partidos? Não, nós temos que falar das pessoas. Claro. Certo? Da Então, dentro de um partido, né? Que realmente é um partido progressista, que pensa igual outras pessoas de outros partidos, como pensa o partido que eu estou, como co-vereadora, como a Silva Diogo, co-vereadora. Isso é importante. Por quê? Porque você vai trazer pautas nunca antes discutidas no parlamento. Sim. Pautas das questões raciais, das questões das mulheres, das questões dos adolescentes, da educação, da saúde. De que forma que eu vou tratar isso? Eu vou tratar todas essas questões em cima do que das necessidades da população. Nós temos uma coisa seríssima em Ribeirão Preto, que é a questão da saúde, né? Que existe uma lei municipal, na época do governo anteriores, é o Comitê da Saúde da População Negra. Por que esse comitê? Esse comitê ele tem todo um cronograma de trabalho, né, para ele ser feito dentro da Secretaria da Saúde, onde vai discutir a saúde da população negra de Ribeirão Preto. Tinha o Comitê Nacional, que foi desmanchado, mas a lei permanece. Tinha o estadual, que foi desmanchado, mas a lei permanece. E tinha o municipal, que foi desmanchado, mas a lei permanece. Certo? Nós estamos reivindicando que esse comitê ele venha a ser ativado. Por quê? Vai discutir justamente a necessidade de saúde da população negra. E essas necessidades, elas são tão importantes porque tratam de algumas doenças específicas da população negra. Embora a gente não acredite que tenha essas doenças específicas, por exemplo, a anemia falciforme. Tem brancos com anemia falciforme, porém, no seu sangue corre o sangue negro. Aí você vê algumas dorloses, os cânceres de mama, o câncer de útero, que é a maioria miomas, que é a maioria da população negra. Então, nós temos que fazer essa discussão. E discussão, inclusive, quando você vai nos postos de saúde, os médicos falam assim, você tem que fazer essa discussão, você tem que começar a exigir. Os médicos, muitos médicos têm consciência disso, porém, é nós que temos que estar cobrando. Não é somente quem está no parlamento. A população também tem que estar cobrando. De que forma isso vai acontecer, como é, por que não está funcionando, qual é o empecilho. Então, nós temos que estar cutucando todo dia, entende? Para que realmente essa política, esse comitê venha a ser ativado, até estabelecer dentro da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto o programa da saúde da população negra. Certo. Professora, infelizmente, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho da Casa da Mulher, a qual a senhora representa, e também passasse o contato para aquelas mulheres que desejarem ter mais informações e entrar em contato. Tá ok. Olha, eu faço parte da diretoria, sou a presidente da Casa da Mulher de Ribeirão Preto, né? Essa Casa da Mulher existe há 22 anos.
ela é uma discussão do movimento de mulheres de Ribeirão Preto. Que esse movimento de mulheres que fazia parte a vereadora Judete, a Silva Diogo, co-vereadora, eu co-vereadora e outras mulheres do complexo da região norte, Quintino 1, Quintino 2, Avelino e Simeone. Quando foram entregues os primeiros conjuntos, da necessidade de se fazer uma discussão da questão da urbanização, do saneamento, da estrutura dessa região que foi entregue sem luz, sem asfalto, sem escola, sem segurança, sem transporte, sem telefone, né? Entregue sem nada. Era somente a população ali dentro daquele conjunto. E as mulheres, elas passam a se reunir no sentido de que nós temos que fazer alguma coisa, nossos maridos estão trabalhando, o que nós vamos fazer? Queremos escola para nossos filhos. Surge todo esse trabalho, né? As mulheres, inclusive, na época, como não tinha emprego, muito emprego em Ribeirão Preto, consegue que seja criada uma padaria comunitária para se fazer pães, bolachas, doces, para que elas pudessem vender ali na redondeza ou para os parentes e amigos. E a partir daí, depois de muitos anos do movimento, né, aí começa a vir a estrutura, começa a ver todos os melhoramentos da região, e o movimento ele se encontra com o movimento de mulheres daqui do centro. Certo? Aí esse movimento de mulheres aqui no centro ele foi muito importante. É a partir daí que esse movimento ele consegue criar algumas políticas públicas para Ribeirão Preto. Primeiro, Conselho Municipal do Direito da Mulher. Foi criado através do pedido das reivindicações da luta do movimento de mulheres de Ribeirão Preto. A Delegacia da Mulher, né, que foi criada em 1985, a primeira foi em 1984 em São Paulo. E hoje a nossa reivindicação é para que essa delegacia funcione 24 horas, é uma necessidade urgente. Sim. E outras políticas foram acontecendo, mas muito pouco. A nossa linha do tempo é cada 10 anos se cria uma política em relação aos direitos das mulheres em Ribeirão Preto. Certo. Né? E a Casa da Mulher é quando ela, depois que o movimento veio para o centro, que se criou a necessidade de se criar um órgão. Esse órgão foi a Casa da Mulher, né? Onde funcionamos precariamente, hoje é uma OSC estabelecida, constituída legalmente, né? A gente tá no cadastro de várias instituições, tanto municipal como estadual, estamos indo agora para um cadastro nacional, né? E isso faz com que, realmente, né, a gente verifique de que temos que atender as mulheres? Temos. Tem violência? Tem. De que forma? E a gente tem toda assim, uma prática de trabalhar com os órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria, Delegacia da Mulher, Vara da Violência, Instituto Médico Legal, os órgãos da Prefeitura, que atendem as mulheres também. E a Casa da Mulher hoje ela tem um psicólogo, um assistente social, ela tem um jurídico, tem uma equipe de trabalho, né? E a gente atende mulheres, na sua maioria, mulheres negras e de periferia. São as mulheres que nos procuram e a gente vai também até esses locais, conversar com essas mulheres com roda de conversa e dali você descobre a violência, o que ela nos conta e a gente passa a fazer esse atendimento e orientação. Agora, onde fica a Casa da Mulher? Na Rua Barão do Amazonas, 1065, aqui no centro de Ribeirão Preto, de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até 5 da tarde, ininterrupto. E o telefone eu vou dar o meu celular. 99172-6530, Adria. Certo? E vocês, bem-vinda, todo o trabalho é gratuito. E contar também, né, que eu estou aqui com a listinha da luta das mulheres do Brasil, desde o século XVI até os anos agora, né, na década atual, certo? E falar que as mulheres elas lutaram muito, mulheres negras principalmente, continuam lutando para que realmente os seus direitos sejam estabelecidos, as suas vozes sejam ouvidas e que nossos governos ouçam nossas propostas, que é de muita importância para isso, principalmente das mulheres negras e do povo negro também. Maravilha, professora. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Foi um programa muito proveitoso, uma aula, né, que a gente teve aí. O tema é muito amplo, né, a gente poderia tratar disso o dia todo. E a senhora está convidada sempre a vir aqui na TV Câmara para falar disso e de outras coisas também que são importantes. Eu adoro falar, viu? A você que quer mais informações sobre esse tema, eu indico esse livro aqui, da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. Ó, Pequeno Manual Antirracista. É uma linguagem bem fácil, didática, que você certamente vai aprender muito. Eu quero encerrar o programa com um trecho desse livro, onde ela diz assim, ó, por mais que calar-se diante do racismo não faça parte do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Vamos refletir. Um grande abraço para você.
Então, muito obrigada, viu? Obrigado.